Nem tudo que você vê pode ser explicado, mas tudo que você teme pode ser sentido. Você acredita que o terror está restrito às páginas dos livros ou às telas dos filmes? E se eu te dissesse que as histórias mais assustadoras não são ficção, mas relatos reais? Muitas vezes, o verdadeiro horror se esconde nas sombras da realidade, onde o sobrenatural e o inexplicável espreitam, aguardando o momento certo para se revelar. A ideia de que algo pode estar observando você, silenciosamente, é apavorante, não é? No entanto, é isso que muitos enfrentaram, sem poder compreender ou escapar. Essas histórias não são meros contos para assustar antes de dormir. Elas são experiências vividas por pessoas que, como você, jamais pensaram que um dia enfrentariam o inexplicável. Mas a verdade é que o terror pode surgir onde menos se espera e muitas vezes não há como escapar dele. Este é um convite para mergulhar em uma das narrativas mais perturbadoras, onde o medo e o sobrenatural se entrelaçam de forma aterradora. E a pergunta que fica é: você está preparado para conhecer o lado mais sombrio da realidade? O medo tem uma forma peculiar de se infiltrar na mente humana, manifestando-se em momentos inesperados. Ele cresce, ganha vida própria, e antes que perceba, você está aprisionado por ele. Imagine acordar em uma noite silenciosa, sentindo uma presença familiar ao seu lado, mesmo sabendo que deveria estar sozinho. Esse pânico primal, que te faz questionar a realidade, é o que muitos enfrentam, sem nunca poderem escapar. Mas o terror não reside apenas nas sombras ou naquilo que não podemos ver. Às vezes, ele se revela em plena luz do dia, quando a mente te prega peças, mostrando visões de algo que não deveria existir. A sensação de estar sendo observado, mesmo quando seus olhos não encontram nada além do vazio, é sufocante. Esse é o tipo de medo que se agarra à sua alma, se recusa a ir embora e o faz duvidar de sua própria sanidade. E então, vem a revelação perturbadora. Talvez, só talvez, o que você está sentindo não seja apenas fruto da sua imaginação. O sobrenatural, o paranormal, o bizarro, tudo se torna uma possibilidade real, à medida que você percebe que existem coisas neste mundo que simplesmente não podem ser explicadas. O medo se transforma em pavor, e o terror em uma constante presença em sua vida. E assim, começamos. Eu nunca fui uma pessoa inclinada a acreditar no sobrenatural. Meu nome não importa, mas o que aconteceu comigo, sim. Não me considero alguém facilmente impressionável. Cresci ouvindo histórias de terror, mas sempre as tratei como meras ficções, contos para assustar os mais jovens. Tudo mudou naquela noite, quando percebi que o terror, o verdadeiro terror, não reside em filmes ou livros, mas naquilo que você vivencia sem poder explicar. Tudo começou com uma série de eventos estranhos em minha casa, pequenos ruídos durante a noite, portas que se fechavam sozinhas, objetos que pareciam mudar de lugar. Nada disso me preocupou inicialmente. Era fácil atribuir ao vento, ao acaso, ou até mesmo à minha própria distração. Mas conforme os dias passavam, a sensação de que havia algo mais começou a crescer. O medo, antes sutil, começou a se enraizar. E então, uma noite, acordei de um sono agitado com a sensação de que alguém estava me observando. O quarto estava mergulhado em uma escuridão opressora, mas eu sabia que não estava sozinho. Era como se um par de olhos invisíveis estivesse fixo em mim, esperando, julgando. O pânico tomou conta de mim, e pela primeira vez na vida eu me senti completamente apavorado. Mas isso era apenas o começo. A situação piorou rapidamente. Na noite seguinte, enquanto eu tentava dormir, senti uma presença gelada ao pé da cama. Meu corpo congelou instantaneamente, como se uma mão invisível me impedisse de me mover. Então, ouvi um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregado de um ódio profundo. Você não devia estar aqui.
Essas palavras ressoaram na minha cabeça, ecoando de forma perturbadora, e naquele momento percebi que o terror que eu sentia era apenas uma fração do que estava por vir. Nos dias seguintes, os eventos paranormais se intensificaram. As paredes da minha casa pareciam pulsar com uma energia maligna, e cada sombra parecia se alongar, criando formas distorcidas que se moviam por conta própria. Uma noite, ao passar pela sala de estar, vi uma figura parada no canto, completamente imóvel. A figura não tinha rosto, apenas uma escuridão onde os olhos deveriam estar. Fiquei paralisado, o pânico me sufocando, mas quando pisquei, a figura havia desaparecido, deixando apenas um rastro de frio e um odor de morte no ar. Desesperado, comecei a investigar o histórico da casa, e o que descobri foi aterrorizante. A propriedade havia sido o local de um ritual macabro realizado há décadas, onde vidas foram ceifadas em nome de uma força sobrenatural. Os espíritos daqueles que morreram de forma tão brutal agora habitavam o lugar, e eu havia sido o tolo a despertar sua ira. Cada noite, seus murmúrios e lamentos preenchiam o silêncio da casa, e cada manhã eu acordava mais apavorado, sabendo que não havia escapatória daquele terror sobrenatural. Depois de tudo o que vivi, uma coisa ficou clara: há forças no mundo que não devemos tentar entender ou desafiar. Essas entidades, essas presenças, não são simples figuras de histórias de terror. Elas são reais, estão aqui, e muitas vezes só esperam por uma brecha para se manifestarem. Eu fui um tolo ao ignorar os sinais, ao achar que poderia conviver com algo que ultrapassa a compreensão humana. Esse medo, essa sensação de pânico constante, nunca desaparecerá completamente. Portanto, se algum dia você se encontrar diante do desconhecido, se sentir um arrepio na espinha sem motivo aparente, ou ouvir sussurros que não deveriam estar lá, não ignore. O sobrenatural, o paranormal, é tão real quanto o mundo em que vivemos, e ele não espera por aqueles que hesitam. Não tente compreender o incompreensível. Às vezes, a ignorância é uma bênção, e a curiosidade pode ser sua ruína. Lembre-se disso. Existem coisas que simplesmente não devem ser mexidas, lugares onde os vivos não pertencem. Eu sobrevivi, mas o terror me acompanha todos os dias, e agora cabe a você decidir se quer correr o mesmo risco ou se vai escolher a prudência e evitar o que não pode ser explicado. Cuidado com o que procura, pois você pode encontrar mais do que esperava. E agora, depois de conhecer essa história perturbadora, o que você faria se estivesse no lugar do protagonista? Será que você realmente acredita que está seguro? Ou há algo à espreita, esperando pelo momento certo? O medo do desconhecido é algo que todos compartilhamos, mas poucos têm coragem de encará-lo de frente. A realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer filme, e às vezes, o terror está mais perto do que imaginamos. Se você quer continuar explorando os mistérios que assombram nossa realidade, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum relato, nenhuma nova história que possa te fazer questionar tudo o que conhece. E, por que não? Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar do protagonista. Quem sabe a próxima história não seja inspirada em algo que você tenha vivido